Pai do Senhor, para os amados irmãos, eu vou dar uma rápida síntese acerca da quinta lição, que tem como tema preservação e tradução das Escrituras. Então a gente vai estudar sobre as línguas originais do texto bíblico, dos manuscritos originais. Sabemos que a Bíblia foi escrita em 3 principais idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego, né? Quando falamos da língua hebraica, podemos dividi-las em momentos na história em que os escritos foram modificados, né? A caligrafia, e podemos dividi-la em hebraico antigo, que nós conhecemos como paleo-hebraico. Era o hebraico falado no período do início da monarquia judaica. Existe a escrita quadrada, que foi a modificação realizada principalmente por Esdras e Neemias, fugindo um pouco da caligrafia do antigo hebraico, que parecia muito com a escrita dos povos cananeus e fenícios. E Esdras e Neemias, ele modifica a escrita para uma escrita mais aproximada da escrita aramaica. Existe, depois da escrita quadrática, existe a escrita massorretas, que foi uma evolução, e nela foi colocado pontos para sinalizar o som de consoantes, né? O som de vogais, aliás. E por último tem o Pentateuco Samaritano, que é a antiga caligrafia hebraica, com a junção da caligrafia do povo que conquistou o Reino do Norte em 722, que foram os assírios, né? Tá certo, meus irmãos? Então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, dentro desses aspectos históricos, mas também foi escrito no aramaico, graças à diáspora judaica, ocorrida no ano 586, quando todo o povo de Israel foi levado para a Babilônia. Assim, a cultura babilônica, a língua babilônica, que era o aramaico na época, foi introduzido entre o povo judeu, e os judeus passaram a falar aramaico até na época do Novo Testamento. E essa influência babilônica e persa fez com que o povo também escrevesse porções do Antigo Testamento aramaico. Entre essas porções nós encontramos nos livros de Esdras, Neemias, Jeremias, Ezequiel, entre outros. Também o Novo Testamento foi escrito em grego. Existem 2 tipos de gregos: o grego clássico, o grego erudito, que era escrito pelos filósofos, e o grego koine, que é o grego popular. Então o Novo Testamento foi escrito essencialmente em grego. Há uma dúvida se o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em grego ou originalmente em aramaico e depois traduzido para o grego. Mas fora essa pequena dúvida que existe entre os escritores, a maioria é comumente aceita que o Novo Testamento foi todo escrito em grego koine. O segundo tópico, nos deparamos com os manuscritos da Bíblia, né? Então, os manuscritos foram escritos em rolo, e depois da evolução do rolo veio o códice. A caligrafia era o cial, que era aquelas letras ou símbolos maiúsculos sem separações de vogais e símbolos, e a cursivo, que é aquelas cujos manuscritos havia espaço entre palavras, e essa forma de escrita passou a ser através do século X da era cristã. Existem os documentos manuscritos, os palimpsestos, que era exatamente a como era reescritos os manuscritos em textos já usados, por causa da dificuldade que existia na época de ter materiais para que se pudesse propagar. E assim alguns manuscritos eles eram apagados e novamente escritos em cima para aproveitar o material. Os manuscritos originais na Bíblia não temos nenhuma informação, não existe nenhuma
descoberta de nenhum manuscrito que tenha sido o manuscrito original do Novo Testamento ou do Velho Testamento, né? Os autores da fixação da pronúncia tradicional do hebraico chama-se massorretas, né? Palavra derivada de massorran, que quer dizer tradição. Então a palavra massorretas quer dizer tradição, que era exatamente os massorretas que trouxeram uma grande evolução para a escrita hebraica, colocando pontos que representavam sons de vogais. Os rolos ou livros da antiga literatura escritos à mão levam o nome de manuscritos, né, como eu já falei. A falta de manuscritos originais provém de algumas questões, tais como o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso. Antíoco Epífanes, rei da Síria, destruiu todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras. Diocleciano, imperador romano, mandou vasculhar o império para destruir todos os escritos sagrados. Então, todas essas condições ajudaram para que não tivéssemos hoje nenhum manuscrito escrito na sua língua original. O terceiro texto tem como título Os Manuscritos da Bíblia, a continuação, né? Existem os documentos mais antigos e mais completos que temos acerca dos manuscritos. Falaremos primeiramente do hebraico, que é o Códice dos Primeiros e Últimos Profetas. Existe o Códice do Pentateuco, né, que foi reescrito no ano 950 d.C. O Códice Petropolitano, que foi reescrito em 916 d.C. O Códice Alepo, este foi reescrito, porém 25% do seu material foi queimado em virtude de uma tumba que foi saqueada e colocada a fogo, e 25% desse manuscrito foi perdido no seu original. Quando relacionado os manuscritos do Novo Testamento, o Códice Benzai, OD, contém os evangelhos de Atos Apóstolos e parte das epístolas, né? Como os irmãos já sabem, né? Os códices mais antigos são o códice dos... aqui estão os hebraicos, os hebraicos, agora os gregos, né? Existe o Códice 19, né? Que está na Biblioteca de São Petersburgo, Rússia. Foi reescrito por Moshe Ben Hashem e copiado no ano de 1008 d.C. Existe o Rolo de Isaías, que é pela descoberta do Mar Morto, mas esse detalhe não iremos nos ater de uma forma mais profunda agora. Agora, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, nós temos em grego, né, o Códice Vaticano, que é considerado o mais velho, ele é do ano de 325 d.C. O Códice Sinaítico, o Aleph, que foi descoberto em um mosteiro ali no Monte Sinai, e em virtude dessa descoberta, o local geográfico ele é conhecido como Códice Sinaítico, que é datado do ano de 340 d.C., e o Códice Vaticano 325 d.C., né? Existe também o Códice Alexandrino, que data-se do ano de 425 d.C., o Códice Efraimita, que é datado do ano de 345 da era cristã, o Códice Benzai, ou Der, que pertence hoje à Biblioteca da Universidade de Cambridge, Inglaterra, e data do século VI, contém os evangelhos, Atos Apóstolos e parte das epístolas em um manuscrito uncial, né? Que é aquele que não tem separação entre letras e nem espaços. Tá certo? O Códice Claromontano, ou D2, encontra-se hoje na Biblioteca Nacional de Lais e data do século VI, contém as epístolas paulinas e é também um manuscrito uncial. O quarto texto tem os manuscritos da Bíblia, a Bíblia impressa, as mais antigas, né? O Antigo Testamento, as Bíblias impressas de forma mais antiga. O primeiro texto do Antigo Testamento impresso em hebraico foi em 1488, o Consino, na Itália, com os sinais vocálicos. O segundo texto mais antigo do Antigo Testamento foi impresso em hebraico e é o Constante da Bíblia, chamado Simplutenciana Poliglota, preparada pelo cardeal Ximenes de Cinerno, na Universidade de Alcalá, próxima a Madrid,
na Espanha, foi impressa em 1514 a 1517, mas distribuído somente em 1522. A poliglota inclui, além dos Antigo Testamento em hebraico, tem o Novo Testamento em grego, a Septuaginta e a Vulgata, ambas em latim. O texto todo abrange 6 volumes, né? A primeira Bíblia rabínica, preparada por Félix, é publicada por Daniel em Veneza, está entre os anos 1516 a 1517, né? Aqui nós temos os escritos em hebraico impresso mais antigo do Antigo Testamento, o Novo Testamento, as copas impressas mais antigas. Nós temos a Complutense poliglota, né, do qual já falamos, né, porque foi copiada em língua grega e hebraica. E o segundo é o texto de Erasmo, né, Erasmo de Roterdã, o teólogo holandês, publicado e distribuído em 1516. Este foi o primeiro texto impresso e distribuído no Novo Testamento. A poliglota do cardeal Ximenes só veio a publicar em 1522, ainda que tenha sido impressa em 1514 a 1517. Embora que a impressão do cardeal Ximenes, que é a poliglota, né, ela tenha sido impresso antes, mas ela só foi distribuído depois. O texto de Erasmo, ele é mais antigo na distribuição, porém mais velho na impressão, né? O primeiro é mais novo na impressão, o mais velho é o texto do cardeal Ximenes. Existem vários outros textos bíblicos, né, que foram escritos, né, impresso, né, na língua grega. E por último nós temos os manuscritos Mar Morto, né, que foi uma descoberta fenomenal, né, que nos trouxe a elucidação de vários pontos acerca da escrita. O texto que nós tínhamos até pouco tempo atrás era objeto de muito questionamento. Será que esse texto que nós temos hoje era realmente o texto lido pelos cristãos e pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento, da primeira e segunda era cristã? Com a descoberta do Mar Morto, deu-nos uma maior confiabilidade que o texto bíblico que nós usamos hoje é fidedigno ao texto bíblico do Antigo Testamento, usado e lido por Jesus, pelos apóstolos, e nos dá também a confiança de que tanto o Antigo como o Novo Testamento foram preservados pela fidelidade de Deus dentro da história do cristianismo. Amém, meus irmãos? Com isso nós terminamos, né? A data de um manuscrito é calculado pelo modo como está escrito, as palavras do texto ser ligadas ou separadas, visto que isto também indicam o tempo correto, né, meus irmãos? Correto. Então, nós entendemos que as características que o texto foi escrito vai determinar também o tempo que ele foi escrito. A Septuaginta, né, que é a versão de 70, pertence à versão semítica da Bíblia, por isso é amplamente difundida entre as nações, né? Isso é errada, né? A Septuaginta foi escrita em grego. Então, nós terminamos a quinta lição e falaremos agora a sexta lição de forma resumida para que os amados irmãos possam ter a base do assunto pelo qual irá responder as provas. Deus abençoe os irmãos e a paciência de todos.